Eu sou o Daryl V e eu tô criando minha própria série animada. E recentemente eu postei o segundo episódio de Postergados de Lunord. Então eu decidi fazer um videozinho sem roteiro, só falando sobre o episódio, comentando algumas coisas. Bom, então como esse vídeo não tem roteiro, acho que eu vou começar falando sobre o design dos personagens. Então, vamos aqui. E aqui a gente tem os renders de cada um dos personagens que aparecem nesse episódio. E todos eles têm a versão bonitinha que eu fiz para os posters. E só o Cosmo tem a versão normal, que eu não fiz pôster dele nesse episódio, então vamos superar isso aqui. Começando com o Golias, ele foi o personagem que menos mudou no design do primeiro episódio pro segundo. A única coisa que mudou foi as sobrancelhas dele, que como você pode ver aqui, elas estão mais redondas do que eram só os quadrados assim no primeiro episódio. E ele tá com essa roupa diferente, que na real, se você perceber, é a mesma roupa do primeiro episódio, só com uma capa por cima. E isso é porque os postergados eles não têm muito dinheiro, né? Eles são meio que fora da lei, então eles têm que utilizar o que eles têm de roupa, que no caso é muitas das roupas que eles já utilizaram antes. Agora pro Eden, ele teve bastante mudanças do design dele do primeiro episódio. Primeiro ele teve essas sardas nas bochechas que eu coloquei pra ficar mais bonitinho, que eu achei que seria um detalhe legal. O formato do rosto dele também tá bem melhor, que antes era só tipo um círculo, e agora tipo é realmente um formato assim, mais complexo. O cabelo dele tá basicamente o mesmo, só que se você perceber, essa mecha aqui, ela caiu no primeiro episódio, e ela ficou no episódio inteiro, e ela continua aqui. E conforme a série vai avançando, eu achei que seria uma ideia legal deixar o cabelo dele cada vez mais bagunçado conforme o tempo vai passando. E isso é uma coisa que você pode ver evoluindo aí durante os episódios. E a roupa do Eden também, ele é um dos que tem várias roupas, né? Porque como você pode ver no primeiro episódio, ele tem um tanto de sacola, um tanto de coisas que ele levou pra carruagem. E isso inclui várias roupas. Então ele é o personagem que mais tem roupas diferentes que ele pode utilizar. E a gente vê uma delas aqui, que é basicamente essa roupa cheia de dourado, metade dela dourado, metade dela tecido normal, com um capuz parecido com o que todo mundo tá usando nesse episódio. E ele também tem um dourado dentro do capuz, porque Príncipe Real. Pro Cosmo, ele também tá bem parecido o design dele do primeiro episódio, só que com algumas diferenças bem importantes. Primeiro, a cauda dele, que é algo que não existia no primeiro episódio. Isso foi uma mudança feita de um episódio pro outro, porque eu achei que os elfos estavam muito humanos, o design deles. Então eu decidi colocar algo mais diferenciado, assim, pra deixar todo mundo mais paranormal, sobrenatural, assim, que é a vibe de Lunord. E também, como você pode ver, ele tá usando a mesma roupa do primeiro episódio, só que, novamente, com um capuz por cima. E ele tá com o cabelo amarrado, que foi um detalhezinho que eu decidi colocar e achei que ficou bem legal. E talvez eu faça isso de novo em um dos episódios futuros aí. Indo para nossos novos personagens, nós temos aqui o Uriel. Ele é um dos personagens que eu já tenho ideia dele há muito tempo. Junto com tirando os protagonistas, obviamente, mas o Uriel é um personagem assim que já tem muita coisa criada pra ele, e o design dele foi bem simples de fazer, na questão de conceitual mesmo do que seria o design, e o resultado ficou muito bom. Tipo, você pode olhar pra ele, você já consegue pegar tanta coisa do personagem dele, de quem ele é, e só do design dele. Eu acho que os bons designs de personagem tem que fazer exatamente isso. A gente tem aqui o cetro foi uma das coisas mais legais desse design. Ele tem tipo essa pedra aqui no meio, que é bem Steven Universo das ideias, mas... E como ele é o sacerdote da Igreja do Sol, você pode ver o sol em todo o design dele. Então ele tem aqui no pescoço, esse negócio segurando a roupa. Ele tem aqui o sol no vestido, não é vestido isso, mas enfim, na parte aqui de baixo da roupa. Ele tem na testa dele um símbolo do sol, que todos os fiéis têm. Ele tem o cetro, que tá no formato do sol também. Mais uma vez, só pra mostrar quão devoto ele é à religião dele. E pro Leodoro, ele é um personagem que o design dele foi bem difícil de fazer, por mais que conceitualmente eu sempre queria que ele fosse tipo uma fada idosa, bem pequena, bem frágil assim. Só que pra fazer esse design funcionar, realmente demorou um tempo. Eu até postei aí na comunidade umas versões antigas do design. Só que eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que olhando pra ele, você consegue ver novamente tudo que ele é. Que ele é um personagem bem velho, bem sábio, mas também bem gentil. Tipo, olhando pra ele você consegue ver isso. E ele também tem vários sóis no design, não tantos quanto o Uriel, mas ele tem alguns aqui. E ele tem um olho também no centro do design aqui, que é pra representar a visão do futuro que ele possui, que é um dos poderes que ele ganhou da marca do sol aqui. E também, ironicamente, apesar dele conseguir ver o futuro, ele é cego, ele é um personagem cego.
que conseguem só enxergar o futuro, mas não conseguem enxergar o mundo de fato que ele vive. Então é uma ironia aí que eu achei legal de colocar. E também pra colocar meio que um preço, entre aspas, na magia. Porque eu sempre gosto dessa ideia de, tipo, utilizar a magia tem consequências pra quem utiliza. Especialmente a magia do sol, né, que é uma magia... Não é uma magia comum, é uma magia primordial, algo que vai ser explicado num vídeo aí do futuro, que eu já escrevi. Então fiquem ligados pra isso. Mas a magia do sol, ela é bem mais poderosa que as outras. Então, pra você utilizar ela, tem um preço um pouco maior do que outras magias comuns, tipo que os protagonistas têm, por exemplo. E também mostrar aqui alguns dos fiéis que apareceram no cenário do episódio. A gente tem aqui esse aqui que é o fiel básico, que eu basicamente reutilizei ele e essa base e mudei um pouco o formato do rosto, as expressões e tudo pra colocar todos os fiéis que estavam participando do festival. Mas basicamente você pode ver que o design é bem simples. Eles todos usam essa roupa bem humilde assim, para mostrar a devoção deles com o sol. Eles têm que é só uma roupa meio amarelada escura com essa faixa mais amarela clara segurando a roupa. E eles têm o símbolo do sol, todos eles têm o símbolo do sol na testa, porque isso é o que tira a magia deles e o que mostra que eles são parte da fé, no caso. E aqui também temos uma versão feminina, que é basicamente a mesma coisa, só que eu coloquei um design um pouco mais de freira, inspirada, né? Então a gente tem essa parte na cabeça para cobrir o cabelo e tudo. E essa faixa aqui também é menor que os fiéis, esses outros aqui, só para dar uma diferenciada maior. E também temos essa imagem aqui do fiel sendo jogado longe, que acabou não sendo utilizada no episódio, mas ela seria utilizada na cena que o Eden e o Golias estão fugindo da tenda e o Golias ia jogar alguns fiéis pra longe assim pra poder fugir, só que eu acabei não utilizando isso. E aqui dá pra ver as calças que eles usam, que são calças brancas, e eles usam sapatos marrons também, tem um detalhezinho aqui que dá pra ver nessa imagem. E agora falando um pouco mais dos cenários desse episódio. Os cenários desse episódio ficaram todos muito bonitos. Eu gostei muito do resultado de todos eles. Pessoalmente, assim, colocando a própria medalha em mim mesmo, mas no caso, eu achei que todos os cenários ficaram exatamente do jeito que eu queria que eles ficassem, com todo o amarelo e o dourado, e por mais que é tudo, tipo, a mesma cor, teoricamente, ainda dá pra ver uma diferenciada, tipo, da grama pra folha, pro céu, tudo tem um próprio contraste, assim. Esse cenário específico foi muito legal, porque eu tive que desenhar todo o vilarejo aqui do ângulo de cima, e se você prestar atenção, eu falei isso nos vídeos das curiosidades, mas dá pra você ver aqui, tipo, tudo que vai aparecer no episódio. Tipo, aqui nós temos a tenda, aqui nós temos o armeiro, esse aqui é o armeiro, a gente tem o rio aqui, que o Golias vai falar sozinho também depois. Tudo que aparece no episódio, que acontece no episódio, dá pra você ver aqui, né, nessa cena. Todos os lugares que os prossegados, quer dizer, que o Golias e o Eden vão visitar. E também foi a primeira vez que eu desenhei o sol no Nord. Foi um pouco difícil eu decidir como que eu faria isso, apesar de, por exemplo, todos os céus, eles são, tipo, de cores diferentes. Por exemplo, o céu aqui é amarelo, o céu no primeiro episódio era meio laranja, meio marrom. Então eu fiquei pensando se eu faria o sol, tipo, de um jeito diferente, porque a lua também é colorida, dependendo do ambiente. Mas eu decidi só fazer do jeito normal e acabou que ficou muito bem. Esse aqui é um dos cenários que dá pra ver como que os cenários são feitos, no caso. Que essa parte aqui é transparente, essa parte de trás, que eu adiciono o céu, a iluminação, as nuvens, o sol, tudo é transparente para eu poder reutilizar os cenários de trás aqui. Se você prestar atenção, você pode ver que, tipo, as nuvens são reutilizadas, essas nuvens aqui são reutilizadas várias vezes durante o episódio, que é uma coisa que não tá muito em foco, não tem muito destaque, então eu posso reutilizar para poder fazer a animação ser mais fácil. Então eu faço cenários em partes assim, para poder utilizar o máximo de coisas que eu consigo e ainda assim deixar a animação ficando bonita e com qualidade. Aqui nós temos o armeiro, que foi uma das minhas partes favoritas dos cenários, assim, um dos meus cenários favoritos até agora. Apesar de ele ter dado muito trabalho, porque todas as armas estão consistentes, então se você vê as cenas do armeiro, todas as armas estão sempre na mesma posição, só que em ângulos diferentes, então tenho que redesenhar elas várias vezes para deixar tudo certo e ficar checando de uma cena em outra para ver se tá tudo correto. Mas apesar de dar o trabalho, ficou um resultado muito bom, assim. Eu gostei muito do design das armas também. Eu achei que elas ficaram muito únicas.
com bastante dourado e marrom para representar as fadas, que são as cores das fadas, no caso. E aqui nós temos o rio, mais um dos meus cenários que eu gostei bastante. Reflexo no rio foi uma coisa que é até que bem simples de fazer, mas que o resultado fica muito bom. A natureza nessa parte aqui também, eu acho que eu tô ficando cada vez melhor em desenhar coisas naturais, tipo as gramas, esses juncos aqui no rio, tudo isso para deixar o cenário ficar mais realista. Não realista, mas tipo, mais bonito de se ver, com mais detalhes, com mais camadas, assim, no visual. Eu já disse isso várias vezes em vários vídeos, mas o segundo episódio ele teve um foco no Eden e no Golias, na dinâmica dos dois. E esse vai ser o modelo de episódios que vai ser utilizado nos episódios desse ano. Então, o próximo episódio, como agora que eu tô gravando isso, eu já revelei, a capa do próximo episódio, que vai ser sobre o Eden e o Cosmo. E aí vai ser o duo deles, a dinâmica deles. E o episódio 4, no caso o último episódio desse ano, vai ser do duo que falta, que vai ser Golias e Cosmo, que é um episódio que eu também tô bem animado pra vocês assistirem. Mas basicamente eu gosto de fazer esse modelo de episódio porque mostra a dinâmica dos dois, do duo do episódio, mostra as forças que eles têm e mostra também as fraquezas deles, as coisas que eles não têm. Por exemplo, nesse episódio, várias coisas poderiam ter sido resolvidas se o Cosmo tivesse ali pra, tipo, pensar e criar um plano mais esperto ou fazer uma coisa mais cuidadosa, só que como o grupo desse episódio foi Eden e Golias, eles não têm muito essa habilidade, então eles acabam se colocando em umas situações que talvez, muito provavelmente, eles não iriam estar se o Cosmo estivesse ali. Então é pra mostrar também o que o outro membro do grupo faz falta e o que ele traz para poder fazer o grupo completo, porque eles todos se complementam, todo esse grupo, cada um deles tem se complementam em todos os sentidos, no caso, não só tipo em situações, mas também em personalidade, também em tudo, no caso, em tudo. Então, sem uma parte do grupo, o grupo realmente fica com problemas, dependendo de qual parte está faltando. Falando um pouco mais da Igreja do Sol, que é essa coisa que foi introduzida nesse episódio. Mais uma vez falando sobre isso, antes de falar da igreja em si, falar um pouco de como eu escrevo os episódios, que é que Postergados não tem episódios fillers, entre aspas, assim. Porque o episódio filler é basicamente um episódio que, apesar de poder ser legal e bom e divertido, ele não adiciona nada pra história. E Postergados não tem isso, porque sendo uma série indie, eu meio que não posso, tipo, gastar meses produzindo episódio, escrevendo pra o episódio não adicionar nada no fim. Então, por mais que esse episódio, por exemplo, ele foi mais não teve tanta coisa, tipo, bombástica, não teve tantas revelações, não teve tanta coisa de fato, assim, se você parar pra pensar, ele introduziu dois personagens que com certeza vão voltar, que são o Uriel e o Heliodoro, e a Igreja do Sol, a fé do Sol, toda a religião das fadas, da maioria das fadas, que afeta basicamente toda a história de Lunord por muito tempo. Se você assistir Diário de Lunord, que é a série em que eu falo mais sobre, tipo, a história de Lunord, você pode ver que lá no último episódio já a Igreja do Sol já está tendo efeito. Agora que ela foi introduzida, eu posso falar sobre tudo que ela fez, tudo que ela afeta no universo. E eu vi alguns comentários de umas pessoas falando que eu tô falando mal de religião com a Igreja do Sol. E só pra dar um contextozinho do que a Igreja do Sol representa, olhem pro Uriel e pro Heliodoro. Os dois juntos representam as ideias diferentes, as coisas diferentes que a Igreja deveria ser, ou que é, no caso. Porque o Heliodoro, ele sempre fala sobre como a religião deveria ser sobre amor, sobre empatia, sobre abraçar o próximo. Como é que ele fala? Abraçar o próximo como a luz do sol faz, uma coisa assim. Eu esqueci a fala, mas é por aí. Que é basicamente o certo, entre aspas, do que a religião deveria ser. Deveria ser algo para todos, deveria ser algo que abraça, que apoia, que está ali para ser algo bom. Enquanto o Uriel, ele representa o que... enquanto o Heliodoro representa o que a igreja deveria ser, o Uriel representa o que ela é, na maioria das vezes, que é algo usado muitas vezes como ferramenta para machucar os outros, para causar dor, para causar morte. E isso, no caso, você pode ver claramente no episódio, que no momento que o Uriel vê o Golias, ele imediatamente captura ele e vai literalmente cometer coisas e desviver ele, pra imediatamente depois de descobrir que ele não é uma fada. Então, basicamente, é todo o contraste do que a igreja deveria ser, do que a igreja é,
E, obviamente, apesar de ser uma série de fantasia, ela também tá falando de coisas reais, de estar criticando coisas da vida real. E já posso avisar aqui, se você é alguém que pensa que Postergados não vai tratar de assuntos mais sérios, assim, como, por exemplo, religião, como preconceito, como coisas assim, você pode já estar informado que, no caso, vai sim. Política, todas essas coisas, todos esses assuntos vão ser tratados em Postergados. E esse aqui foi o começo disso, pra mostrar isso já. Apesar disso já ter sido mostrado no primeiro episódio, com todo o conceito do preconceito das fadas com outras criaturas. Isso só foi mais aprofundado aqui de uma forma mais, com mais camadas, mais complexa do que só fadas odeiam outras criaturas. E agora tem um motivo, tipo, religioso, cultural do porquê que isso existe. Eu fiz uma votação no meu canal perguntando quais personagens secundários vocês gostariam de voltar. E como eu acabei de falar aqui, esses dois aqui, o Uriel e o Erodoro, com certeza vão voltar. Talvez mais cedo do que vocês esperam. E eu tenho já muita coisa planejada pra esses dois. Pro Uriel especificamente, mas pro Eleodoro também ele tem bastante coisa. Que eu tô muito animado pra vocês verem aí acontecer e se desenvolver no futuro. Mas obviamente não vou falar muito pra não dar mais spoilers sobre o que vai acontecer em Postergados. Falando mais do Uriel especificamente, ele menciona que a carruagem, no caso que os Postergados utilizam, era a carruagem dele. Era a carruagem que ele tinha e que os Postergados roubaram ela dele. E isso é uma coisa muito interessante que, acabei de falar sem dar spoiler, mas já dando spoiler, isso vai ser mostrado, ser explorado num episódio futuro, que novamente talvez aconteça mais próximo do que vocês imaginam. Mas basicamente, isso não é totalmente verdade, esse fato da carruagem ser do Uriel, pertencer a ele especificamente. Isso não é uma verdade totalmente, mas tem um fundo de verdade ali. E esse é basicamente o motivo dele não gostar, dele odiar, no caso, os Postergados em específico. Não as criaturas em geral, porque as criaturas em geral ele odeia, novamente, como eu disse, por causa da crença que ele tem, que elas são criaturas inferiores e... Inclusive, é bom explicar isso um pouco mais. Né? Basicamente, o que ele acredita é que as fadas são as criaturas mais próximas dos humanos aqui queridos, porque, teoricamente, elas são. Tipo, se você olhar aqui para uma fada, ela é basicamente um humano com algumas diferenças aí. Basicamente, a ideia disso veio que uma pessoa falou isso pra mim, de que as fadas pareciam muitos humanos e que ela tinha uma teoria de que... essa pessoa tinha uma teoria de que as fadas vieram dos humanos, o que eu não estou confirmando que é o caso, mas basicamente isso sempre foi intencional. Essa semelhança das fadas com os humanos foi justamente para justificar, entre milhares de aspas, esse ódio às outras criaturas, porque os humanos, teoricamente, eram a raça perfeita, a espécie criada pela divindade, pelo sol, e feita sem nenhum defeito, mas então elas foram extintas. Então, o que é a segunda melhor coisa são, no caso, as fadas, que são mais próximas dos humanos que as outras criaturas, por isso elas, teoricamente, são melhores que as outras criaturas e merecem a salvação, e são as únicas que conseguem alcançar a salvação do sol, de acordo com o Uriel, na crença dele. Dessa ideia que vem o ódio dele às outras criaturas. Mas o ódio aos Postergados, em específico, a esse grupinho aqui do nosso trio maravilhoso, vem do roubo da carruagem e de tudo que acontece no segundo episódio. Que novamente, muita coisa, como eu disse nas curiosidades, ele literalmente vê a carruagem que foi roubada sendo utilizada pela criatura que ele estava aprisionando, que inclusive algumas pessoas ficaram em dúvida sobre isso, e confirmando, sim, a Umbra era, no caso, a criatura que o Uriel estava aprisionando, e que o Golias e o Cosmo libertaram. Confirmação aí pra vocês. E ele basicamente viu essa criatura, porque ele estava forçando a puxar a carruagem, puxando a carruagem dele. Por vontade própria, ele viu uma fada se aliando com um orc, com um elfo. Ele viu, tudo nesse episódio vai só catalisar infinitamente mais a raiva que ele tem das outras criaturas e a raiva que ele tem dos Postergados em específico como grupo. Então, talvez isso aí cause problemas no futuro. Falando em problemas do futuro, vamos falar do nosso querido Guarda Real aqui. Ele é um personagem que apareceu no pós-crédito do primeiro episódio e apareceu agora novamente no pós-crédito do segundo episódio, com falas agora dessa vez. Primeiro, uma coisa legal do design dele, que são essas flores aqui, que eu já disse isso nas curiosidades, eu acho,
e também num post da comunidade, mas basicamente essas flores, esse símbolo aqui é o símbolo da família real e o símbolo do reino de Eromúria. Basicamente essas flores representam o reino em si. Então, para mostrar que... E a família real, no caso, e para mostrar que ele é um guarda real. Mas agora, um interesse um pouco mais sobre a aparição dele, e também sobre essa cena, em geral, que eu vi um comentário muito bom do... Esqueci o nome da pessoa, é Among Us alguma coisa, mas que ele basicamente pegou todos os detalhes que essa cena, que pós-créditos queria passar, que era basicamente o plano que o Uriel tem pro futuro do reino, que é transformar o reino na Terra Sagrada, que talvez isso dê alguns problemas no futuro aí, mas enfim. Pra mostrar também que o Heliodoro não é o maior fã das ideias do Uriel, e também, por mais que ele é o filho dele, ele não vai, concordar com tudo que o filho faz, e ele tá, obviamente, tentando, tirar ele dessa ideia, mas, infelizmente, não funciona. E também, falando do nosso querido aqui, é que a Guarda Real está indo atrás do príncipe, e não é algo que vai parar de acontecer. Falando um pouco mais sobre isso, originalmente o Eden fugir do castelo não seria algo tão consequente, no caso. Seria bem, isso ainda era na época que Postergados ainda era, bem raso, bem simples a história, tudo que ia acontecer. Então, o Eden fugir do castelo seria só, algo que iria acontecer, e aí depois, que não iria causar quase nada, basicamente. Iria só acontecer. Só que isso mudou bastante como foi avançando a série e o desenvolvimento dela, como nós podemos ver por a existência desse personagem aqui, que é basicamente que o reino de Eromúria não vai simplesmente deixar o príncipe real fugir do castelo, desaparecer e não fazer nada sobre isso. Então, obviamente, isso vai causar uns problemas aí. E só um adendo, que eu vi algumas pessoas comentando isso já e falando sobre isso, mas sim, a Guarda Real não sabe que o Eden fugiu voluntariamente. Eles não sabem que o Eden falou, vou fugir do castelo. Eles não sabem disso. Então, na cabeça deles, o Eden pode muito bem ter sido sequestrado por alguém, por um grupo, por outras criaturas, por exemplo, que, talvez isso seja mais próximo do que aconteceu, que o grupo de outras criaturas com o príncipe real não é algo tão legal assim. E também respondendo um pouco mais, e também respondendo uma dúvida que as pessoas podem ter, que o Uriel, ele teoriza, no caso, que o Eden é o príncipe real. Ele tá certo, no caso, mas ele não sabe com certeza, mas ele teoriza que esse é o fato. E o fato dele não saber disso 100% é porque os príncipes reais, a família real em geral, é bem privada, é bem escondida. Como é dito no Diário de Lunorte das Fadas, que novamente assista lá, as fadas são uma sociedade construída em emoções, especialmente no medo. A família real em específico fica no castelo basicamente a vida inteira, eles não saem de lá. Eles ficam lá governando e eles não saem de lá. E ninguém basicamente vê eles e conhece eles e sabe como eles são de aparência. Isso só muda normalmente quando a coroação de um dos herdeiros acontece. E esse herdeiro ganha, pôsteres não pôsteres, mas imagens feitas sobre ele. Então aí as pessoas começam a conhecer mais, saber mais como é a aparência em geral, assim, da pessoa que está no trono. Mas, obviamente, o Eden não está no trono. O Eden é o príncipe e ele não é o rei. Então, a aparência dele ainda é desconhecida. Mas mesmo assim, o Uriel consegue deduzir, basicamente, instantaneamente, porque é a única explicação lógica para o que está acontecendo ali. E falando um pouco mais sobre o Heliodoro também, ele tem a visão do futuro, que é algo que eu gostaria de explorar mais no futuro. Olha só, a visão do futuro, uau. Mas basicamente como essa visão funciona, como ela se manifesta de fato. O que ele explica, mais ou menos, que é basicamente, ele viu uma flor de crisântemo, para essa visão específica. Ele viu uma flor de crisântemo saindo do castelo e voando até eles, até onde ele tá. E basicamente essa flor de crisântemo, como eu disse aqui, a flor de crisântemo é o símbolo da família real. Então ele sabia que alguém da família real iria aparecer. E ele, obviamente, deduziu que era o príncipe e ele estava certo, novamente. Mas eu gostaria, de ter uma sequência, da visão, de fato. Realmente animar e dublar e mostrar, a visão acontecendo, de fato, pra gente saber como que isso é feito. Eu acho que seria legal mostrar isso. E também uma coisa pra relembrar, que é algo que tá sendo
relembrado bastante, mas eu acho importante deixar em mente, que é o motivo de não ter guardas reais, de não ter guardas da cidade, de não ter nenhuma tipo de proteção nas vilarejos das fadas contra as outras criaturas, é pelo desaparecimento do príncipe. Porque, como foi explicado no primeiro episódio, todos os guardas, todo mundo das cidades, todas as pessoas que protegem, cavaleiros e tudo mais, foram chamados para o Castelo Real, para os arredores do Castelo Real, para procurar o príncipe, para tentar encontrar ele. E por mais que o mais lógico seria deixar os guardas e todo mundo onde estão, para se o príncipe, por algum acaso, chegar neles, né, e ir para onde eles estão. Só que, no caso, o motivo disso não ter sido feito foi porque eles não imaginaram, no caso o castelo, a realeza, todo mundo lá não imaginou que o Éden estaria tão longe e conseguiria chegar tão longe tão rápido. Porque, novamente, a Umbra é uma das criaturas mais rápidas, se não a criatura mais rápida na Terra, assim, que existe atualmente. Então, ela consegue levar os Possegados muito longe, muitos quilômetros, muitas cidades, tudo em pouco tempo, em poucas noites, né, no caso. Então, eles não esperavam que o Éden conseguiria chegar tão longe. É algo muito específico que teria que acontecer. Então, todos os guardas estão procurando nos arredores do Castelo Real. Só que agora, como essa cena aqui acaba de mostrar, o príncipe não está mais nos arredores do castelo. Que ele sabe agora onde o príncipe está e eles vão lá tentar trazer ele de volta para o castelo. E finalizando sobre esse personagem específico aqui que está na tela, ele em específico é um personagem que vai ter bastante desenvolvimento, vai ser explorado bastante no futuro. E tem um motivo dele ter aparecido, tipo, tão rápido. Tipo, por mais que a guarda real tá toda a guarda real, todos os cavaleiros, todo mundo tá procurando o príncipe. Esse personagem específico é o único que tá, tipo, à frente de todos eles. Ele é o primeiro a chegar no vilarejo do primeiro episódio. Ele é o primeiro a chegar na tenda pra procurar o Éden. Tipo, ele em específico tem algo acontecendo com ele que no caso tem um motivo a mais do porquê que ele tá procurando o Éden com tanta intensidade, assim. E isso esse motivo talvez esteja presente numa fala jogada aí no primeiro episódio e também em Diário do Norte. Mas isso aí eu só vou deixar no ar aí pra vocês tentarem descobrir. E, bom, eu acho que é isso, né? Eu comentei tudo que eu queria comentar, falei bastante sobre os designs, os cenários, o episódio em si, o futuro da série, tudo isso foi comentado aqui. Então, eu acho que é isso, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, continuem assistindo e apoiando Postergados, porque, obviamente, essa série não acontece sem o apoio de vocês, acho bom falar isso. Que essa série só tá continuando, tendo vários episódios, mais coisas sobre o universo, porque vocês estão sempre comentando, sempre vendo os vídeos, sempre mais inscritos, mais pessoas novas, compartilhando os vídeos, assim. Tudo isso é o que faz a série continuar, e eu espero muito que vocês continuem fazendo isso para poder continuar compartilhando esse universo que eu gosto tanto com vocês, e pra gente poder chegar na conclusão da história, que vai demorar bastante tempo pra chegar lá, mas que com um apoio suficiente a gente consegue. Eu espero muito que vocês vejam essa história chegar, tipo, desenvolver do início ao fim tudo que eu quero mostrar pra vocês desse universo. Enfim, eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!